você se assente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 13. Versículos 24 a 30. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Depois vamos para o verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos podem assentar-se. Jesus contou muitas parábolas sobre o reino dos céus. Entre tantas, ele propôs aos seus ouvintes a parábola do joio do campo. E os primeiros versos que eu vou ler outra vez dizem assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes para ser queimado,
mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa é a parábola, a que acabamos de ler. E Jesus contou essa parábola para o povo, todos que estavam ao seu redor e o ouviam. Mas ele não explicou a parábola para todo o povo. E mais uma vez nós podemos ficar curiosos sobre o porquê de Jesus não fazê-lo. E aqui no capítulo 13, os discípulos dele, no versículo 10, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. E Jesus explica agora por quê, através da passagem de Isaías. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso tivemos a oportunidade de explicar bem quando ministramos sobre a parábola do semeador, e na ocasião nós demos essa explicação. Jesus não está preocupado nesse contexto de explicar a parábola para todos, mas ele vai explicar a parábola para quem quer entender a parábola. É por isso que os discípulos pediram a Jesus, versículo 36, que lhes explicasse o significado da parábola. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Então Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. É interessante porque na parábola do semeador, qual é o significado da semente? É a palavra de Deus. Aqui não é este o seu significado, nós vamos ver daqui a pouco. Jesus explicou que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus explicou também que o campo é o mundo. Jesus explicou também que a boa semente são os filhos do reino. Poderíamos dizer, os filhos de Deus. Então, a boa semente aqui são os filhos do reino. Cada parábola tem um significado, cada elemento tem um significado diferente do que é usado em outra parábola. Então, nós não podemos dizer que tudo tem o mesmo significado. Em cada situação, um elemento tem um significado. Então, voltando, Jesus explicou que o que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é o próprio Senhor Jesus. O campo é o mundo. O que significa isso? O campo é o mundo, são as pessoas que estão no mundo, todos os que estamos neste mundo. A boa semente são os filhos do reino. Jesus disse: mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então Jesus explicou também, no versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo. Então aqui fala do joio no meio do trigo. E Jesus explicou que o inimigo que semeou o joio é o diabo.
Jesus explicou que os joios são os filhos do maligno. Então, o campo é o mundo, o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, é Jesus Cristo. E o inimigo veio, que é o próprio diabo, e semeou o joio, que são os filhos do maligno. Jesus disse que quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Os servos do dono da casa somos eu e você. O dono da casa é o Filho do homem, ou seja, é o Filho de Deus, porque ele foi quem semeou a boa semente. E os servos disseram ao Senhor: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? E fizeram-lhe a pergunta: de onde então vem o joio? O dicionário da língua portuguesa, definindo o joio do ponto de vista da botânica, diz que é uma planta herbácea da família das gramíneas, que se desenvolve espontaneamente e com frequência nas searas, prejudicando o resultado destas culturas através dos seus frutos, que, não sendo fáceis de separar dos outros cereais, especialmente do trigo, são portadores indiretos de uma substância tóxica, a tremulina, proveniente de um fungo. Então, o joio, ainda que semelhante ao trigo, ele tem uma substância tóxica que vem de um fungo e que causa dano a quem dele se utilizar. Vamos ver aqui nos dois slides a diferença entre o joio e o trigo. Aqui parece que são bem diferentes, né? Mas vamos ver o outro. Aí os irmãos veem que eles são bem semelhantes. Olhem como são muito semelhantes em muitos aspectos. Imagine isso numa plantação. Os grãos são bem idênticos, né? E qual é o trigo aqui? O amarelinho. Da esquerda ou da direita? Da esquerda. Ah, tá bom. Então vocês estão vendo muito bem. Então Jesus explicou que a boa semente são os filhos do reino. Nessa parábola, o trigo representa então a boa semente, os filhos do reino, a semente verdadeira. Os filhos do reino são regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Bem, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, ou filhos do reino, nós fomos regenerados de uma semente que não é corruptível, que não se corrompe. E essa semente é a palavra de Deus. Ela veio até nós cremos nela, e ao crermos nela, a junção da palavra de Deus, do Espírito de Deus em nós, ao crermos nessa palavra, nos levou a nascer de novo.
Eu quero ler um texto que não estava previsto, está em Efésios, capítulo 1. Se não me engano, é o versículo 15, ou 14 ou 15, por aí. O versículo 13 diz assim: nele, é uma referência a Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Pois bem, a palavra de Deus também diz que os filhos do reino são nascidos de Deus e não vivem na prática do pecado. 1 de João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabe o que diz na língua original? Todo aquele que é nascido de Deus não peca. E aí? Acontece que esse verbo é usado tem um sentido que nós não temos na nossa língua portuguesa. Se bem que sim, até certa forma, mas não dá para traduzir de forma adequada. Fala de alguém que peca e continua pecando. Alguém que peca continuamente. É esse o sentido desse verbo. Por isso que no original diz: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o sentido é: não continua na prática do pecado. Por isso que é traduzido: não vive na prática de pecado. Muitas vezes temos falado aqui que pecado na vida do crente tem que ser um acidente e não uma prática contínua, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nele permanece a semente divina. Isso fala de uma realidade que só quem já passou sabe, é a experiência do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem nasce de novo sabe que não é mais a mesma pessoa. Nós não sabemos como isso acontece, mas sabemos que acontece. Jesus disse que o Espírito é como o vento. Nós não sabemos. Aliás, eu vou ler o texto para evitar de falar coisa que não é certa, né? João capítulo 3, falando sobre o novo nascimento. Ele diz assim, verso 8: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então nós fomos regenerados pela semente que não é corruptível, que é a palavra de Deus, e nós nascemos da semente de Deus, literalmente do sêmen de Deus. E por isso nós não podemos viver pecando. Isso significa que eu e você não podemos pecar
e continuar pecando como se nada tivesse acontecido. Todas as vezes que eu e você pecarmos, nós não vamos conseguir ficar bem, a menos que façamos uma coisa, a menos que confessemos o nosso pecado e peçamos perdão a Deus. Se pecamos contra alguém, temos que pedir perdão a esta pessoa ou a estas pessoas e depois então a Deus. Para que eu obtenha o perdão de Deus, eu tenho que pedir perdão também àqueles a quem eu ofendi, a quem eu prejudiquei, a quem eu feri. Mas eu não consigo, se eu sou nascido de novo, a continuar na prática do pecado e ficar bem. Não é possível isso. É claro que eu continuo tendo, e você também, uma natureza humana propensa ao pecado. Mas o meu alvo não é o pecado, o meu objetivo não é o pecado. A prática do pecado não me traz nenhuma alegria, muito pelo contrário, me faz sentir muito mal. Então é assim que se sentem aqueles que nasceram de Deus. Mas Jesus disse que os servos do dono da casa, voltando à parábola, chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Jesus disse que o dono da casa respondeu: um inimigo fez isso. E Jesus explicou: o inimigo que o semeou é o diabo. Jesus então explica que o que ele quis dizer ao contar a parábola é que o inimigo que fez aquilo, que semeou o joio, é o diabo. No início, depois que o homem pecou, o Senhor disse ao diabo, Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Porém inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com o diabo. Entre você, diabo, e a mulher. E a mulher aqui representa toda a raça humana. Entre a sua descendência, quem é a descendência do diabo? São os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? São todos que não são filhos de Deus. É automático. É claro que Deus sabe quem são os que são dele, aqueles que serão dele, porque vão crer em Jesus, e sabe também quem são os filhos do maligno, aqueles que não vão crer, mas que foram colocados no meio, muitas vezes, do povo de Deus, exatamente para confundir, para prejudicar, para complicar e impedir o crescimento do reino de Deus. O Senhor disse ao diabo: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, os filhos do maligno e o descendente dela. Aqui é no singular e é uma referência a Jesus Cristo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, 12 ou 13, vamos ver onde é. Alguém achou? Acho que é o capítulo 12.
12:3. 12:3. Sei, mas eu quero é o texto que fala que ele perseguiu os filhos os que são descendentes de Jesus. Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. A mulher aqui também é uma figura da... Bom, aqui vamos mais em frente. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a guerra que existe é contra o descendente, que é Jesus, e os que são de Jesus. Todos que representam Jesus estão continuamente em oposição ao inimigo, e este está em oposição aos que são e pertencem a Jesus. Essa guerra é bem delineada no livro, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Nós temos uma descrição dessa batalha e de como enfrentá-la. Muito bem. O joio, no sentido figurado, significa cisânia, discórdia, desavença, desentendimento. São todas palavras sinônimas uma das outras. Uma da outra, se quiserem. Então, o joio, no sentido figurado, é aquilo que o diabo procura ao semear os filhos dele no meio dos filhos de Deus, trazer. Discórdia, dissensão, desavença, ele procura colocar uns contra os outros, e ele age o tempo todo procurando isso. Onde há divisão, onde há discórdia, onde há dissensão, onde há, como é que chama? Todo mundo hoje fala da importância da competitividade. Na igreja não pode existir competitividade. Na igreja todos trabalham para o mesmo Senhor, em nome do mesmo Senhor, com o mesmo propósito. Porque toda divisão é contra o todo. Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo não prospera. Esse é o papel do diabo. É confundir, trazer dissensão, discórdia, colocar uns contra os outros, estabelecer partidos. Nós estamos aqui para trabalhar juntos, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. E quando quisermos fazer isso, pode saber que vai se levantar oposição. Isso sempre aconteceu, vai acontecer sempre. Agora nós temos que estar de olho bem aberto para não permitir que isso aconteça. As Escrituras fazem distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João 3, 5 a 10. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Está falando de quem? De Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, semente de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Eu vou ler novamente. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Olha, eu e você não podemos nos dar ao luxo de deixar de amar quem quer que seja. Todo sentimento menos digno que haja no meio de qualquer um de nós não foi plantado ali por Deus, mas foi plantado ali pelo diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Nós não podemos nos dar ao luxo de não amar quem quer que seja. Jesus dirigiu-se aos judeus dizendo que eles eram filhos do diabo. Eu fico impressionado, porque é só ele mesmo. E a gente também devia ter essa coragem, né? Mas para dizer isso tem que estar muito no espírito, porque senão... João 8, 42, 47, Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se diga a verdade, porque não crê em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. É muito significativo esse texto. E é significativo... Estou me lembrando, mas já me perdi aqui, num texto que me veio à mente agora, mas deixa para lá. Jesus também dirigiu-se aos religiosos de seu tempo, dizendo que eles eram filhos do inferno. E eram as pessoas mais... seriam as pessoas mais religiosas, ou tidas como mais fiéis no judaísmo. Jesus disse assim: ai de vocês escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os que escreviam e interpretavam as escrituras. Eram os copistas das escrituras. E os fariseus eram a seita mais rigorosa, restrita, e que inteiramente voltada para a palavra de Deus. Mas eles haviam se tornado, na sua grande maioria, em meros em religiosos formalistas e legalistas, que viviam a palavra
na sua forma, mas não na sua essência. E Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um povo convertido ao judaísmo, ou um discípulo do judaísmo. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Olha, já imaginaram? Jesus chamou esses homens de filhos do inferno, que a religião deles não passava de hipocrisia. Voltando à parábola, Jesus disse que os servos perguntaram ao dono da casa: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Parece fácil, parece mais fácil, mais lógico, mais prático arrancar logo o joio. Mas Jesus disse que o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Eles são muito semelhantes, e quanto mais novos eles são, quando eles ainda estão bem tenros, a semelhança ainda é muito maior. E é muito difícil de servir. Somente quando eles crescem, e crescem o tempo necessário para, na época da colheita, então dá para distinguir o que é joio e o que é trigo. Mas assim, logo de início, dá para perceber que tem alguma coisa errada. Agora, é muito perigoso colher um como se fosse o outro. Então, hoje, nós não temos competência para dizer fulano é joio ou fulano é trigo. Eu não tenho competência para dizer este é salvo, esse não é salvo. Este é filho de Deus ou este é filho do diabo. Esse é o emissário de Deus, esse é o emissário do diabo. Mas as Escrituras nos dão meios de detectarmos o que é estranho ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. Vejam qual era a pregação de João Batista, bem semelhante ao que Jesus dizia, naturalmente. João Batista dizia às multidões que vinham para ser batizadas: raça de víboras. E já imaginaram? Raça de víboras. Vocês são serpentes. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Isso porque eles queriam submeter-se ao batismo, ou seja, a um rito religioso, para dessa forma verem-se livres da condenação do inferno. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura, da ira que está para vir? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, João colocou as coisas bem simples. Olha, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Agora, João está falando de uma atitude radical de Deus, e naturalmente isso será feito num tempo que não é o nosso, nem é o meu, nem é o seu. Vai chegar um momento em que isso vai acontecer. E João está pregando: olha, isso vai acontecer. Se você não é uma boa árvore, você vai estar destinado ao fogo. Jesus também nos deixou algumas orientações para discernirmos o falso do verdadeiro. Em Mateus 7, 15, 23, ele diz: cuidado com os falsos profetas.
que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito fácil dizer Senhor, Senhor, é muito fácil ter uma atitude religiosa, uma atitude beata, uma atitude de fidelidade a Deus. E Jesus continuou: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então vejam que sinais e prodígios e maravilhas não são evidências de que tais pessoas são filhos de Deus. São filhos do reino. Mas podem ser joio. E os sinais e as maravilhas, nós temos que entender duas coisas. Uma, muitas vezes Deus permite que pessoas que usam o nome dele façam curas, porque estão usando o nome de Jesus. E quem cura não é a pessoa, é o Senhor Jesus, porque o nome dele é usado. E então, essa semana eu estive com uma pessoa, conversei com ela durante um tempo enorme, e ela contou de um homem de Deus, eu vou dizer assim, um homem seria um homem de Deus, e eu não sei até que ponto. Mas ele disse que muita gente se convertia através desse homem. Mas era um cara mulherengo, tinha mulher por todo lado, e era adúltero. E quem me disse isso foi o filho dessa pessoa. E a gente fica, Deus, que isso? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não é por manifestação de prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que o anticristo vai vir com poder, sinais e maravilhas que vão ser para enganar aqueles que não deram crédito a Deus, mas deram crédito à mentira. Jesus também nos deu orientação para disciplina na igreja. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida.
Se eles recusarem ouvir essas pessoas, expõem o assunto à igreja. E se eles recusarem ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano, ou seja, como alguém que não tem nada a ver com Deus, como alguém que não é de Deus. Voltando à parábola, Jesus diz que o dono da casa ordenou aos seus servos: deixem que cresçam juntos até a colheita, ou seja, o joio e o trigo. O trigo deve ser forte e viçoso, para que o joio não possa esconder-se no meio dele. E imagine você numa comunidade cristã, onde as pessoas são meio crentes e meio... Bom, elas têm um pé no mundo e outra na igreja. Onde as pessoas não são nem um pouco diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Eu não posso dizer que essas pessoas não sejam crentes. Eu não me atreveria. Mas como é que fica o joio no meio dessa gente? Muita vontade. Porque o joio observa que a conduta dessas pessoas é muito semelhante às dele. Então, se os outros, sendo trigo, agem como o joio, ou têm uma vida semelhante à que é atribuída, que é peculiar do joio, então é muito fácil o joio se esconder no meio do trigo e ele passar por trigo, ou ele não ser sequer notado, porque a vida dele, do joio, é muito semelhante à vida daquela comunidade que vive exatamente como todo mundo vive. Há quem pense que o crente tem que se identificar com o mundo. O crente não tem que se identificar com o mundo. O crente tem que se identificar com o seu Senhor, que é Jesus Cristo. E tem que ser diferente dos outros. Não é um ET, não. É ser uma pessoa diferente, correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que ame, que perdoe, que tenha o fruto do Espírito. É isso que vai realmente fazer a diferença. O Salmos 1 diz assim, descrevendo o homem bem-aventurado, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele diz que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Logo depois diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então nós temos aqui uma diferença entre uma árvore cuja folhagem não murcha e que é bem sucedido no que faz. E eu já disse que bem sucedido não é o que tem muito dinheiro. Bem sucedido é aquele que é bem sucedido nos seus empreendimentos. Pode ser como José na prisão, pode ser como Daniel quando foi levado cativo para a Babilônia, e muitos outros, como Davi, que era perseguido, foi perseguido durante vários anos por Saul, caçado como um meliante qualquer. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso significa que a congregação dos justos deve fazer com que haja distinção, para que o ímpio não permaneça lá. O ímpio tem duas alternativas: ou ele se converte e deixa a sua impiedade, ou então ele não vai ter como permanecer ali. Ele não vai conseguir viver no meio do povo de Deus.
Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se o trigo for forte, se o trigo for trigo mesmo, o joio não terá como ocultar-se entre ele. O joio ficará exposto à vergonha e o joio não subsistirá. Jesus disse que o dono da casa ordenou aos seus servos: deixem que cresçam juntos até a colheita. Quando se dará a colheita? E quem são os ceifeiros? Jesus explicou: a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Então, a colheita acontecerá quando tudo estiver sendo consumado. Não consumado por Jesus na cruz, mas a volta dele à terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os ceifeiros são os anjos. Jesus disse que no tempo da colheita, o dono da casa diria aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. O joio será recolhido e lançado na fornalha acesa, que é uma figura do inferno. Mateus 13, 40 a 42 diz assim: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o texto nos dá a entender que primeiro tira-se vai se colher quem? Para ser lançado aonde? No fogo, no inferno. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que no tempo da colheita, o dono da casa diria aos ceifeiros também: mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus descreveu de forma semelhante o que aconteceria na sua segunda vinda. Mateus 24, 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com as nuvens, com poder e grande glória.